uma recolha de boas histórias, nem tampouco um manual contendo algumas regras de conduta ou receita para ter uma vida feliz. A Bíblia é um livro de Deus, por meio do qual Ele se deu a conhecer ao mundo. Por isso ele é um livro único. A Bíblia tem um tema central, por qual tudo converge e consiste em uma só pessoa, Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros apontam para Deus na pessoa de Jesus Cristo, o autor da salvação e consumação de redenção de todos os homens, que vai estar descrito no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 27. O pastor pode ler para nós, pastor? Lucas 24, versículo 27. Deixa só. Sem problema, não tem pressa não, a gente tem 40 minutos aí. Lucas 24, versículo 27. E aí segue até o 35. Tá bom. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que lhes se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E neles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já inclinou o dia, e entrou para ficar com eles. Até aí? Até aí. Até os 25, tá bom, tá ótimo. Vamos continuar aí. A Bíblia tem um tema central para o qual tudo converge, né, para Jesus Cristo. Esse é o personagem de história que serviram como sombras. Personagens de história serviram como sombras e figuras ilustrativas do amor de Deus, da vida e obras do Senhor Jesus e o Espírito Santo. Ajuda o crente a compreender a palavra de Deus, guiando-os na verdade, como está descrito em João 16:13. Não precisa ler, tá? A visão geral da Bíblia vai ser a seguinte: uma visão contemporânea, ou melhor, uma visão panorâmica. Podemos entender que a Bíblia é uma grande narrativa que possui um enredo central e histórias secundárias servem de imagem ou figuras para apontar um núcleo principal. A grande história de Deus e o seu amor pelos homens. Aqui na Bíblia, então, a gente vai falar sobre a criação de Deus, vai falar sobre a desobediência, vai falar sobre o pecado e vai falar sobre o salário do pecado, que é o resultado dele, que no caso seria a morte. Deus, o único todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, criou tudo no universo para a sua glória, mas o clímax da sua criação foi o ser humano. O único dos seres, o qual Deus fez semelhante a si mesmo, objetivando amar, mantendo comunhão com Ele. Deus reina sobre toda a criação. E o homem foi dotado de muitas capacidades, dons, sendo ele a possibilidade de governar a terra e se expressar com uma livre vontade. Porém, veio aí então a desobediência. Essa parte é a parte da criação. Aí vem a desobediência que todos nós conhecemos, né? Que é a desobediência de Adão. E aí entra aqui, ó. O homem decide rejeitar a Deus e a palavra, e a sua palavra. Ao desobedecer a Deus, o ser humano despreza todo o amor e comunhão que o seu Criador lhe tinha proporcionado. Quando rejeitou a Deus, o homem aceitou a influência maligna e perdeu a sua conexão com o Pai, a fonte de vida, verdade e amor. A partir daí, passou a viver sua própria maneira em constante erro, subjugado pelo mal e perdendo o domínio próprio. Já não pode liderar bem a terra, nem sua própria vida. O homem agora é governado pelo pecado e sem a vida de Deus está sujeito à morte. Necessita agora de um Salvador.
Cada vez mais degenerado, o homem tornou-se escravo do pecado. Por mais que tente pelos seus meios próprios, é incapaz de ter a sua vida espiritual para se reconciliar com Deus. A morte é o seu destino certo. Mas Deus o ama o homem e tem misericórdia dele. Mesmo estando na condição deplorável, ele decide resgatar. E aos que confiam no Senhor, e aos que confiam no seu amor leal, na sua palavra, para isso ele envia o seu próprio Filho para morrer na cruz e perdoar os pecados. A palavra viva se fez carne e habitou em nosso meio, vivendo como nós, mas sem pecar. Ele, sim, pôde satisfazer a Deus plenamente, sem ofender Jesus Cristo. Sem ofender. Jesus Cristo é a solução de Deus para um problema insolúvel do homem. O próprio Rei dos Reis estabelece a comunhão entre Deus e os homens. Aqui eu vou fazer uma pausa na leitura aqui e vou fazer uma explicação. Essa parte aqui onde fala em 1 João 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós, o reputamos como a ovelha de Deus. Aqui está dizendo que o Deus que nós conhecemos, Criador da terra, do céu e da terra, esse Deus que tem a hegemonia, esse Deus que é magnânimo, ele que criou tudo em que a terra há, ele por amor a nós, a palavra está dizendo aqui que ele se entregou em Cristo Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele olhou lá de cima e não viu aqui na terra nenhum justo para que fizesse isso, para que ele pudesse nos remir do pecado que nós cometemos contra ele. Então, como Deus não pode ir contra a sua própria justiça, ele teve que ele mesmo, em justiça, se entregar por amor a mim e por amor a você. É o que ele está dizendo aqui. Por isso que lá na Bíblia vai estar escrito assim, me fale agora onde está escrito, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta no meio aí, pode me interromper, pode levantar aquela mãozinha lá, que eu não sei nem como faz para levantar ela, mas só levantar aí e pergunta e a gente vai discorrer aí. Tranquilo? Amém. Então a Bíblia Sagrada nos revela o plano de salvação e o propósito de Deus para resgatar os perdidos. Por meio da palavra de Cristo, o homem pode receber uma nova vida pela fé. Se buscar, conhecer, confiar a verdade, será liberto da escravidão e do pecado e poderá cumprir tudo que Jesus Cristo ensinou por meio das Santas Escrituras e Sagradas Escrituras. O homem precisa aceitar novamente o governo de Deus sobre a sua vida. Só assim ele poderá restabelecer a comunhão que existia no princípio de tudo e viver eternamente com o Senhor. Isso só irá acontecer se der ouvidos à palavra de Deus e aceitar que ela dirija a sua vida mediante a fé em obediência para alcançar a salvação. É fundamental aceitar a obra redentora de Cristo e crer na palavra de Deus e a verdade, e ao recebê-la, a palavra de Cristo, habitar no crente através dele também o Espírito Santo de Deus. Agora, o que significa essa Bíblia? O que é a Bíblia? Todos aqui nós conhecemos a Bíblia, mas vamos discorrer aqui porque alguns podem não saber de todas essas informações, tá? A Bíblia é um livro que contém 66 livros, divididos por Antigo e Velho Testamento, contendo aí, no Novo Testamento, 27 livros e no Velho Testamento, 39 livros, né? Esse livro ele foi escrito num período entre 1600 antes de Cristo a 100 depois de Cristo, juntando o Novo e Velho Testamento. Ela se originou no grego, né, na antiguidade. O papiro, que era a planta a qual se extraía as fibras, passou a ser usada para a escrita, no lugar das pedras. Nas folhas criadas pelo papiro, escreviam-se textos que eram guardados de formas de rolos ou pergaminhos. Cada livro de papiro, em grego, se traduzia por biblos, que significa como se fosse o plural, sabe? Livros, como se fosse livros. E aí deu origem à Bíblia. Então, ou seja, a Bíblia, ela não é um só livro, ela é um conjunto. Aqui para nós a tradução seria como se fosse biblioteca de Deus.
Então, por isso que juntaram todos os livros que se fazia conhecer Deus e deram o nome de Bíblia. Porque cada papiro que era escrito um livro de apóstolo ou um livro de profeta era chamado de Biblos. Até aí, tranquilo, todo mundo? Da hora, legal. Vamos lá. Ela foi escrita também depois de, ali, em meados de 100 depois de Cristo, onde foi mais ou menos o término da Escritura. Ela foi escrita mais ou menos por 40 autores diferentes, de lugares diferentes, de etnias diferentes, com línguas diferentes, mas praticamente todos as mesmas coisas, os que foram pelos evangelhos, e os outros também, tá? Apesar de toda a sua diversidade, o livro testifica sobre a unidade, sobre o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta Deus na pessoa de Jesus. Se não bastasse isso, todos os seus leitores podem também se beneficiar com uma experiência pessoal, única, transformadora. E o contato e o conhecimento advindo dela. As Sagradas Escrituras testemunha a palavra inspirada por Deus e serve como instrumento a dar a conhecer ao homem. Ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que é uma das fontes da palavra de hoje, que foi o que pediram para ler, está escrito assim, ó: toda a Escritura é devidamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça do eterno Deus. Os períodos principais da Bíblia foram o período de inicial, né, que é Gênesis, que vai falar sobre a vida de Adão, né, sobre a queda e a corrupção humana, sobre os povos dispersos pela terra. Depois vai falar de um período chamado período patriarcal, também está no livro, vai estar no livro de Gênesis, até mais ou menos Deuteronômio, tá? Vai falar sobre o chamado do homem para Deus, quando o chamado de Abraão, né, que ainda era-se Abrão, quando ele recebeu ali o chamado como sacerdote por Melquisedeque, né? Ele recebeu uma ordem de Melquisedeque, que é o rei de Salém. A partir dali começou-se o período patriarcal, né? Depois veio a família de Jacó com a ida para o Egito, né? E depois Moisés com o êxodo do Egito, ou seja, a saída do Egito, né? Êxodo, a tradução da palavra êxodo é saída. E depois o período teocrático, que foi ali Josué e Samuel, né? A entrada na Terra Prometida, depois a nomenclatura e a nomeação do líder, Josué, né? E depois a liderança dos juízes. Depois período monárquico, que vai de Samuel a Crônicas, profeta Isaías ali, Joel, Jonas, Oséia, Miqueias, Amós, Jeremias, Naum. E o período do reino de Saul e de Salomão. O período do reino dividido também, quando Israel é subjugado e Judá. E o período da dominação estrangeira, que vai estar em Jeremias, Lamentação, Sofonia e Abacuque, Abadias, Daniel e Ezequiel. O cativeiro de Israel em Judá, o cativeiro de Israel, de Judá, e profecias e profetas. E o período do exílio, né? O período do exílio todos conhecem, que é o período ao qual o povo de Israel ficou cativo. No caso aqui, esse está falando já do período próximo da interbíblica, que é o período de Nabucodonosor ali, quando eles ficaram exilados ali por mais de 70 anos, presos naquele lugar. E aqui um período intervalo entre Antigo Testamento e Novo Testamento, que é considerado como período intertestamentário ou período interbíblico. Nesse período foi um período que os profetas e as pessoas seguidoras falaram que Deus não falou durante 4 séculos praticamente. Por muito tempo não falou. Então eles falam que esse período foi um período interbíblico, que de Malaquias até o primeiro livro dos Evangelhos não houve a palavra de Deus, tá? Só um minuto.
Vamos lá. Aí, a partir daí, temos no meio da Bíblia, que dá para entender, se você procurar entre a sua Bíblia, entre o último livro, que é Malaquias, e o primeiro livro, que é Mateus, vai ter uma folha em branco. Essa folha, ela representa muito mais coisa que aconteceu do que a gente pensa, né? Não está escrito nas escrituras, aqui nas Sagradas Escrituras não está dito lá, mas ela aconteceu algo que foi o que trouxe praticamente para a gente de volta aí a Bíblia, que nesse tempo todo de exílio que eles ficaram na Babilônia, a Bíblia, ou melhor, as Escrituras, as Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, ela se perdeu, porque foram gerações e gerações passando e vivendo naquele cativeiro que era a Babilônia. Eles foram sendo como os babilônicos eles eram, praticavam os cultos dos babilônicos, mesmo aqueles que não se rendiam, mas acabavam vivendo toda a cultura dos babilônicos, né? E acabando perdendo um pouco da sua cultura. Um pouco, quase não, quase que toda a sua cultura, de tanto tempo que foi. E quando eles foram libertos, eles já não sabiam mais, já não tinham mais escrituras, não tinham mais como reaver isso. E lá nesse período aconteceu algo que eles chamam de os 70, tá? Se juntou 70 sábios, eles colocaram 70 sábios numa ilha, e esses 70 sábios começaram a fazer a reescritura, né, do que nós chamamos de Bíblia, mas para eles não é chamado de Bíblia, é chamado de Septuaginta, né? E isso é o que nós lemos hoje. A tradução que nós temos das Escrituras, ela é chamada de Septuaginta, porque ela veio exatamente desse período onde 70 anciões, que eram os únicos antigos que eles tinham ainda da antiga Israel, que é a Israel que não tinha sido exilada, né? O pessoal foi exilado, mas eles ainda tinham a memória, a mente deles não tinham sido exilados ainda, não tinha sido criado cativos ainda, né? Mesmo estando em cativo, a mente não foi cativa. Então eles lembravam da palavra, um pouco lembravam da palavra, outros dos que os pais falavam para eles, e eles se juntaram lá e começaram a reescrever toda a Escritura novamente. Então olha o poder de Deus mediante a Bíblia, algo que não existia mais, havia se perdido, né? E por intermédio do próprio Deus, por isso que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, não só pelos profetas, pelos escribas e pelos apóstolos terem escrito-a, mas também porque ela foi reescrita ali, o Velho Testamento foi reescrito, né? Porque Deus interveio na vida daqueles profetas, daqueles homens sábios que estavam na ilha lá, e eles conseguiram restituir toda a Escritura. Depois descobriram que ela estava perfeita como ela realmente era, depois que mais para frente acabaram arqueologicamente achando aí os originais, né, que nós temos hoje guardados nas faculdades principais. Então olha que interessante, algo que nós não tínhamos, Deus fez vir à tona de novo ao povo de Israel, né? E depois lá na frente, com já um conhecimento vasto do ser humano, através de ciência arqueológica, ciência histórica, né? Comprovar-se de novo que Deus estava naquela ilha com aqueles homens para restabelecer a paz de Israel. Leninha? Eu só queria ler, Guitão, uma mensagem que a Gabriela mandou aqui que eu achei bem interessante, acerca das páginas em branco. Ela disse assim, ó, nas Bíblias mais antigas tinham 4 folhas em branco. A missionária Dalva falava que significava os 400 anos de silêncio de Deus. Exatamente. Exatamente. Cara, isso. Só isso que eu queria... Eu não sei se aparece para vocês as mensagens que a pessoa manda, né? Mas aí ela mandou, eu falei, vou colocar lá. Para mim não apareceu não, mas é exatamente isso. Se ela está ouvindo aí, é isso mesmo, Gabriela. Antigamente era 4 folhas para representar cada 100 anos para cada folha. Hoje, como já está mais moderno, eles economizam na folha, mas a gente fala a história do mesmo jeito, não tem problema. Né? Que é o referente ali, a gente coloca 400, mas na verdade é um pouquinho mais, assim não tem o tempo correto, mas a medida é essa mesmo. Né? 400 anos de exílio babilônico e de escravatura. Espera um pouquinho. Aqui a Jéssica conseguiu receber a mensagem da Gabriela, é isso mesmo. Muito bom. Então, e aí a gente vê que os homens, eles eram tão intrínsecos com Deus, que Deus falou assim para eles, não, peraí, vocês precisam reaver as Escrituras novamente. Ponto por ponto, fato por fato, tudo que se precisa saber, a gente vai trazer para vocês de novo, né? E aí a gente pega e recebe isso, e temos aí então
um meio vivo, praticamente, né? Porque a Bíblia se fez viva. E a gente está falando do Velho Testamento, não estamos falando nem do Novo ainda. A gente está falando do Velho Testamento, que ele se fez vivo mediante a palavra de Deus dentro de um homem, de homens que eram de Deus, que fez fluir isso. É interessante porque a Bíblia, todo mundo fala que a Bíblia é um livro espiritual. Na verdade é um livro que fala sobre homens espirituais, né? Porque a Bíblia mesmo, se você parar ela num lugar e deixar ela lá, ela vai amarelar, mofar, enferrujar, vai apodrecer, vai fazer qualquer coisa. Mas ela lida por um homem crente, um homem temente a Deus, ela é o poder de Deus intrínseco naquele mesmo homem que está lendo. Então, o que nós podemos tirar de ensino da Bíblia aqui, não é só o que passou os homens aqui, mas o que podemos adquirir por conhecer ela e por lê-la, né? Que ali fala sobre o amor de Deus perante a criação, né? Perante os seres humanos, fala sobre o amor de Deus pelo seu Filho, né? Fala também de como foram valentes homens que lutaram por essa palavra, fala sobre mulheres valentes que lutaram por essa palavra. Então, na verdade, não é um manual de vida, mas ele é a vida propriamente dita em forma de manual. Se hoje nós pudéssemos falar o que nós temos de mais importante depois da graça intrínseca em nossas vidas, é exatamente as Escrituras. Que aí nós podemos entender que a palavra ela vem no início de tudo, né? E no princípio era o verbo, e o verbo é o que? É a palavra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele, né? Então, quando a gente fala sobre a palavra, é até engraçado, porque a Bíblia é um conjunto de livros, e a palavra de Deus, ela é o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus não é a Bíblia. Oi, tudo bom, Eduardo? A palavra de Deus, ela não é a Bíblia, ela é o que está escrito através de Deus. Quando nós entendemos, quando conseguimos compreender que a Escritura de Deus, que a gente consegue ler aqui, ela transmite para nós, não é um conhecimento humano, mas é algo intranscendente, assim, algo que você tem experiências muito loucas. Por exemplo, eu tive uma experiência uns tempos atrás, que eu estava fazendo uma live com alguns amigos de fora, uns de fora do país, outros aqui do Rio de Janeiro, e o poder de Deus me tomou só a partir de leitura bíblica. Só a partir do livro de João 1. Então, o poder que tem nessas escrituras é através dos homens, das atitudes que você se refere e resolve conduzir a sua vida. Então, se você, homens e mulheres, resolvem conduzir a sua vida através das escrituras, o poder que você tem e adquire é imensurável. Só um comentário, então, acerca desse poder que você falou que tem na Bíblia, que tem essa palavra. Ela é tão poderosa que alguns países já proibiram, né? Já não se pode mais, né, ter a Bíblia. Nós ainda temos esse privilégio, então nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, quão importante é nós conhecermos, nós sabemos, porque o Senhor, ele praticamente se descreve em toda a Bíblia, né? E é algo tão tremendo que eu já vi pessoas se converterem somente de ler a Bíblia, né? Só em ler a Bíblia. Por isso que é proibido, né? Em outros países aí que já não pode nem ter mais, né? Exatamente. É até engraçado que tem um livro chamado Em Defesa da Fé, de Lee Strobel. Ele era um ateu que resolveu provar que Deus não existia. E resolveu provar que Jesus era mentira. E aí ele começou a ler as Escrituras, as Sagradas Escrituras, mas com o intuito de provar a não existência de Deus e a falsificação dos evangelhos. Resultado total dessa situação, um dos maiores pregadores do Evangelho lá nos Estados Unidos, porque ele se converteu ao tentar provar que Deus não existia. Então, realmente, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é forte, ela é saudável, e a gente tem que manuseá-la com responsabilidade, né? Porque, ao mesmo tempo que ela corta juntas e medulas para entendimento, ela também pode cortar juntas e medulas pela maldição. Porque ela usada da forma errada, o próprio Deus vai condenar quem faz isso. Mas ela pode ser usada da forma errada porque a palavra é o conhecimento de Deus na mão do homem. E se o homem não for responsável, continuar sendo um pecador, ele vai manuseá-la de forma deturpada. Está lá escrito em 2 Timóteo, que a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando, que não pode ferir um seu irmão com palavras,
Então, as palavras que você tira das Escrituras, elas se tornam sagradas a partir do momento que ela sai da sua boca, não a partir do momento que você lê ela. A palavra diz que aquilo que sai é o que contamina, não o que entra, né? E a palavra é isso. Então, ela ensina que a nossa boca, ela professa coisas que nós mesmos queremos para nós. E às vezes não temos um entendimento de lemos uma escritura de um jeito deturpado, entendemos alguma coisa que não está ali no contexto, e a gente fala, Deus está falando isso comigo. Pronto, já está criando um problema para você, porque ela tem que ser lida verdadeiramente, ela tem que ser lida a partir de Cristo, né? Quando você vai ler as escrituras, por mais que você esteja lendo ali Gênesis, a criação, aí você fala, Cristo não estava ainda vivo? Sim, não tem problema. Mas a palavra também disse que Ele é o Cordeiro do mundo, Ele é o Cordeiro inicial, o imolado, desde antes do princípio do mundo, né? Quando Deus criou tudo, Jesus já estava ali, não na pessoa de Jesus, mas já estava o Cristo já estava ali junto com Deus, né? Tanto que Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a minha imagem e semelhança. Então cremos que Cristo já estava ali com Deus. Então a palavra veio antes de tudo, até antes do próprio Jesus. É até meio assustador falar isso, mas é a realidade. A palavra veio antes de Jesus Cristo, tá? Agora o Cristo veio antes da palavra. O Cristo de Deus veio antes da palavra. Mas por quê? Porque Ele se tornou a palavra de Deus. Quando se fala que Ele era o Verbo, Ele se faria carne e viveria entre nós. Entendeu? Então, quando a gente manusear essa palavra, é como se estivéssemos manuseando o nosso RG ali, o RG da salvação, o RG celestial, né? A gente tem que ter a consciência de que você não pode rasgar, você não pode deturpar, não pode rasurar, não pode acrescentar nenhum dado que não esteja lá, senão é falsificação, né? Não pode colocar nenhuma vírgula a mais, nenhum tio a menos, porque se fizermos isso, seremos julgados por isso. É como se estivéssemos atacando um irmão nosso, é como se nós não estivéssemos fazendo bem ao próximo, porque a Escritura ela é santificada, porque ela é a palavra, ela é a história de Deus para com o homem. No Velho Testamento, uma relativização entre o homem e Deus, mas no Novo Testamento, o próprio Deus aplicando isso, propriamente dito, na sua carne, se fazendo homem, né, e como servo se entregando. Entende até aí? Está tudo tranquilo, pessoal? Tudo bem. Então tá bom, vamos continuar aqui. As Sagradas Escrituras traduzem também uma revelação progressiva. Deus, ao longo do tempo, gradualmente promulgou a sua lei divina através da natureza, né? Na consciência humana, que vai estar ali em Romanos, nas tábuas, vai estar em Êxodo, através do Antigo Testamento, os profetas, Romanos, João, né? Por meio da encarnação da verdade em Jesus Cristo, a palavra viva que está em João, através de toda a Escritura Sagrada, quais compõem os textos escritos completos do Antigo e do Novo Testamento. Tem sido escrita nos corações dos crentes, lá em Hebreus. Os cristãos por todo o mundo declaram a lei de Deus como carta viva, como diz em 1 Coríntios, né? E a importância dela para a sua vida, para a gente já começar a ir para o encerramento, tá? A importância dela para a sua vida é a relevância para a humanidade. Não é simples história ou literária, mas principalmente espiritual. Repercussões externas. A Bíblia é útil para ensinar como amar a Deus. A Bíblia é útil para obter de Deus a salvação. A Bíblia é útil para que você consiga se manter limpo perante Deus, para ser corrigido, para ser instruídos, para ser feita em justiça do próprio Deus, né? Para ser advertidos através de modelos diferentes, experiências humanas diferentes. Várias experiências que você consegue tirar das Escrituras com ações, com atitudes e ações que você vai copiar, vai modelar. O próprio Cristo pede através de Paulo que você imite a Ele. Como você imita a Ele? De onde você tirou que você pode imitar Paulo? Você não tem na sua cabeça. Ela vai estar escrito. E se está escrito é porque você teve que usar a Bíblia para poder modelar o próprio Paulo que pediu para modelar através de Cristo. Então não é diferente com o próprio Deus. Tudo que você vai tirar das Escrituras para modelar, você vai colocar em você.
E aí você entende quando a gente fala para você assim, ó, que legal, quando você vai ser de Deus, você é um com Ele, é essa transição. A Escritura, ela só pode funcionar naquele que realmente crê e a pratica. Então só ler e guardar ela ali não vai fazer muita diferença. Só colocar ela aberta numa mesa não vai fazer uma diferença, né? Você lê um versículo desolado ali, e Deus deu o mundo para todos, tá? Não é a correta. O correto, a história foi escrita, e se ela foi escrita para ser lida, entendida e interpretada. E aí sim você aplica aquilo da melhor forma possível. E aí a Bíblia vai fazer uma diferença na vida de cada um de nós que nós não temos nem como imaginar. A palavra fala que aquilo que Deus preparou para nós não chega nem perto do que a gente imagina. Se nós, através das Escrituras, soubéssemos o poder que tem, através das Escrituras, faríamos obras, segundo o próprio Jesus, maiores do que a dele. Então, é o que nós precisamos tirar desse ensinamento da Bíblia, é que Jesus ele veio à Terra, se fez homem, se entregou para cumprir o nosso plano de redenção e de salvação. Amém? Porém, ele deixou que nós andássemos de uma determinada forma aí, né, de um determinado meio, usando um determinado modelo, né? E esse modelo, a gente só vai tirar ele a partir das Escrituras, né? Então, todo aquele que conhece as Escrituras, eles não caminham oposto de Deus, a não ser que eles escolham fazer isso. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda te deu o arbítrio, Ele te deu o livre para você escolher querer lê-lo, entendê-lo ou não, né? Então essa é a dica que eu deixo para vocês aí. Eu acho que já passei até o tempo, né, pastor? Passou ainda não. Passou não? Passou não. Não, então tá bom. É que meu relógio aqui é 21h04, nós começamos. Passou mesmo não, é 40 minutos, né? Então tá certo. Então tá ótimo. Se tiver mais alguma coisa, pode mandar. Não entendi. Se tiver mais aí, pode mandar. Então tá bom. Então, e a gente pode tirar mais informações da Bíblia como? Começando a fazer leituras dela diferenciadas. A segunda parte, que vai ser da semana que vem, que eu quero que todo mundo pegue um exercíciozinho que eu vou passar para a pastora e ela passa lá para vocês, para a gente fazer uma leitura dinâmica. Quem tem interesse em conhecer as Escrituras, né, em começar a fazer um entendimento um pouco melhor, vamos esquecer aquela ideia de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vamos tirar essa ideia da cabeça. Isso aí ficou no passado. A gente não tem como você conhecer a Deus olhando primeiro os feitos que não é de Deus, né? Então Jesus veio para que você fosse salvo. Ele pediu para que você seguisse e aprendesse sobre Ele. Então, para conhecer sobre Jesus, você vai ter que ler sobre Jesus. E o livro que você vai ler sobre Jesus vai ser Mateus, Marcos, Lucas, João e as epístolas de Paulo e dos outros apóstolos. Então, vamos começar a fazer assim, lei de carreirinha. Eu quero ler Mateus, então você leia Mateus, como se fosse um livro normal. Na verdade, Mateus é um livro normal, né? É um Biblos, né? É um pergaminho. Então, hoje eu vou ler o pergaminho de Mateus. E você começa a ler Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entende ali o que Mateus tinha como mensagem para vocês. E aí, Mateus vai falar com vocês grandemente. Mateus, o ex-republicano, ele tem muito a ensinar. Ele foi um homem de confiança de Paulo. Então, quando ele fala com muita eloquência, porque ele sabia escrever muito, muito bem e sabia falar muito bem também. Tanto que quando fizeram o cânon sagrado, resolveu colocar o primeiro livro na Bíblia de Mateus. Porém, o primeiro livro verdadeiramente é o de Marcos. Mas Marcos não tinha tanta desenvoltura para escrever assim. Então eles entenderam que ele não iria chamar tanta atenção, né, das escrituras como Mateus. Por isso que Mateus entrou como o primeiro. Mas não que ele seja o mais antigo, mas ele é o mais provido de conhecimento, de detalhes minuciosos, né? Se você começar a ler, às vezes a mesma história que Mateus contou, Marcos também vai contar. Mas você vai ver que Mateus vai falar, e havia um arbusto, e havia folhas, e havia um jumento, né? E Marcos vai falar só assim, aí eu cheguei lá, entendeu? E aí esse detalhe, essa riqueza de detalhes que ele coloca, ele vai trazer uma luz a cada um de vocês que quiserem fazer essa leitura. Mas eu já li a Bíblia uma vez, não tem problema. Vamos fazer a leitura diária, né? Que a Bíblia, na verdade, ela é para ser lida todos os dias, né? Alguns até acreditam que a palavra se revela, né?
todos os dias, né? O sol da manhã, o sol da justiça revela toda vez que bate na nossa face. Mas não é só isso, não. Não é aquela magia bíblica, e sim é o conhecimento mágico sobre Deus, né? Não é sobre a palavra poderosa, é sobre o poder de quem está pela palavra, entendeu? E aí você fazendo isso, você vai começar a entender um pouco mais, vai adquirir mais como que eu posso dizer, um afinco através dos evangelhos. E aí quando você terminar de fazer as leituras entre Mateus, Marcos, Lucas, e depois você vai fazer as epístolas, né, as cartas paulinas, que também ali é vasto em conhecimento. Você define o Velho Testamento pelas cartas paulinas, você não tem nem noção de como que é. E aí quando você terminar de ler tudo isso, eu ainda vou deixar para vocês falar assim, não leiam o Apocalipse ainda. Aí sim, vocês param ali no Apocalipse, não lê o Apocalipse. Viu, pastor Michel? Eu sei que você ia querer ler o Apocalipse. Não vai não. Lê primeiro lá, vai lá, aí você volta em Gênesis. Aí você faz a leitura de Gênesis, aí vem fazendo os 39 ali, tranquilão. Quando você começar a ler a partir de Cristo, todo o Velho Testamento, aí sim vocês vão ver o poder de Deus a trabalhar na vida de cada um de vocês. Porque aí você vai estar lendo a partir da hermeneuticidade que Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura. Aí não tem... Moisés vai estar lá com tudo que ele tinha que ter, mas ele vai estar lá porque Jesus assim o quis. E Jesus, o próprio Cristo assim o fez. Aquele anjo que desceu para lutar com Jacó, você vai entender que aquele anjo era o próprio Cristo autorizando ele a ser quem ele era na terra. Quando Abraão adorou o anjo e o anjo aceitou a adoração, você vai entender que o anjo, está escrito na Bíblia que ele não pode aceitar uma adoração, que um único anjo aceitou a adoração, que foi o mesmo anjo que lutou com Jacó, e esse anjo também era o próprio Cristo. Então a gente vai começar a entender, se lendo lá os evangelhos, que o Cristo está presente no Velho Testamento, mas não é que o Velho Testamento é algo para você seguir como âmbito de fé, como linha de fé. A sua linha de fé é o Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. E aí você fazendo essa leitura dessa forma, absolutamente nada vai aferir sua fé, porque você vai entender o seu propósito, vai entender a missão sua na terra, vai entender de onde veio e para onde nós iremos. Essa é o que Deus na verdade trouxe através das Escrituras. Foi exatamente isso, que nós saibamos de onde nós viemos, para onde vamos, e qual é a nossa missão. Se nós sabendo isso, é a chave principal da vida do humano na Terra. Aí você vai viver comendo o melhor dessa terra, você não vai mais se preocupar com coisas que não diz respeito ao reino de Deus, você realmente vai viver como um cidadão celestial. Somos falhos? Sim, somos falhos. Mas a Escritura diz que nós, interpretando as Escrituras e replicando ela, que a nossa vida vai ser muito mais contrita em Deus, ou seja, muito mais sem humanidade, sem a humanidade pecaminosa. Porque a nossa humanidade ela é pecaminosa e Deus só fez o quê? Nos transformou em celestiais. Somos cidadãos celestiais ainda vivendo um período ainda, como seres humanos. Eu até brinco e costumo dizer que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas sim seres espirituais vivendo alguma experiência de 60, de 70 anos humana, entendeu? Eu acho que é isso, pastora. Hoje tá bom, porque senão eu vou falar tudo aqui, aí não vai ter mais nada para falar na próxima aula, não é não? Glória a Deus, Guitão. Nossa, Deus seja louvado pela sua vida, viu? Glória a Deus. Pela nossa, aprendi pela nossa. muito, muito mesmo. Eu sabia que ia vir uma aula super top power aí. Tinha certeza. Amém? Eu vou pedir para o pastor Luiz orar para a gente encerrar. E a gente continua semana que vem, terça-feira que vem, com o irmão Guitão, encerrando a aula dele sobre a Bíblia e como estudar a Bíblia, É uma coisa também que eu tinha no início da conversão, e às vezes até hoje, não é só no início não, às vezes a gente quer retornar a ler a Bíblia e a gente fica, por onde que eu começo? Aonde que eu vou agora? E aí a gente vai ter uma aula esclarecedora que vai ajudar a gente aí para iniciar novamente a leitura bíblica. Aí uma dica aí, quem gosta de fazer devocional, eu comprei um devocional aí que ele é muito, muito raso, muito raso. Quer fazer um devocional decente? Pega a dica do irmão e lê um capítulo de Mateus por dia, vai fazer um devocional top, Com certeza. Pastor Luiz, o senhor ora para a gente estar encerrando, em nome de Jesus, e até terça, pessoal. Eu tenho uma dica para dar também.
no livro. Amém. A Graça Renovadora. Vou até anotar. É muito bom. Glória a Deus. Um bom livro para vocês lerem também, tá? Renovadora. Irmãos, É. fico muito bom. A- Irmãos, eu fico muito feliz. Até anotei aqui, viu, Porque pastor? cada aula. O meu microfone está aberto. Eu fico muito feliz que cada aula eu aprendo mais. Porque eu tenho muito que aprender. Nós temos. Não é porque eu estou pastor que eu sei tudo. Nós devemos cada dia mais aprendermos. E vocês estão me ensinando cada dia mais. E eu fico muito grato a isso. Só ouço as pessoas inteligentes, palavras renovadoras e abençoadas. Amém? Amém. É só uma coisinha, pastor, antes do senhor orar. Eu tenho que tirar a foto, porque senão depois eu tomo bronca, né? Fazem aí, dá um sorrisão aí essa primeira tela aqui. Michel, pastor Luiz, Maria José. Gustavo é o Wellington, né? É isso, né? O Wellington, o outro, o Guitão, Eliane. Dá um sorrisão aí pra me tirar a selfie. Ô, Glória! Isso, Xará tá aí, eu vou ó. lá para outra tela rapidinho. Rose, motivação. Motivação é o Rafael, né? Abre seu Eu microfone. creio que sim, para o seu esposo dele. É o Rafael? É. Adete, Andressa, abre sua câmera, mãe. Gabi, pra gente poder tirar a selfie. Cadê? Abre a câmera dessa. Mãe. Aparece aí, mãe. Eliane. Mãe, põe o rosto aí, mulher. Não tô te vendo, não. Tô vendo só seu chão. Na tela já. Mãe. Gente, só um minutinho. Cadê minha mãe? Pastora Sheila não vai aparecer? Gente, eu vou tirar. Pastora, Coloca uma foto Saiu. dela. Dá um sorrisão aí. Certo. Faltou a Gabi. Cadê a Gabi? Peraí, deixa eu ir lá pra outra. Jéssica. Gente, tem mais gente aqui. Duda, Carol. Abre a tela de vocês para tirar foto. Duda, Carol. Não. Oi. Bom, tirei algumas aqui. Quem abriu as câmeras? Depois eu mando para a pastora Sheila. Beleza. Ora por nós, pastor, pra gente Coloca a encerrar. legenda. Coloca a legenda. Sua mãe não tá conseguindo virar a câmera. Amém. Eu te amo, mãe. Coloca The King, The Alpha, The Power. Misericórdia. Pastor, ora, já repreendi esse The King aí, que eu não aguento mais isso. Vamos orar, né? Amém. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por permitir-nos, Pai. Estamos mais uma vez, Senhor, eu e meus irmãos, Senhor, aprendendo cada vez mais, Senhor, para a Tua palavra, participando, Senhor, da Tua igreja, Deus amado, Deus querido. Que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, Senhor, que estão participando, Senhor, e aqueles que estão trazendo a palavra, Senhor. Ilumine cada vez mais a sua mente, dando sabedoria, Senhor, para que nós possamos aprender e sabermos cada vez mais como seguir o Seu caminho. Te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, galera. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Caramba, mano. Você é louco. Você é doido. Para, tem nem comparação, velho. As aulas do Guitão. Ai, você é doido. Que isso? Eu me sinto como uma formiguinha. Né? É surpreendente, né, amor? Gente, você é doido. Vem cá limpar Pum. Que fez esse cocô no lugar certo, vovó. Ó, que bonitinha. Ela fez o cocô no lugar. De maracujá que gostoso que eu fiz. Vou tomar. Ai, Mi, que lindinha. Ó, que bonito, o neném da avó. Que delícia, sozinho de maracujá.
Vem cá, dá beijo. Ai, que bonitinha que fez e deu tudo no lugar certo. Que linda que usou o banheirinho.